34 assim: esse é o dia que fez o Senhor, regozijemos e alegramos nele. Esse foi o dia que Deus fez para que nós pudéssemos alegrar com essa família. Eu louvo a Deus por essa família que nós aprendemos a amá-la, né? Eu Aleluia. digo isso, que mesmo sem conhecer o Tiburcio, eu passava por aqui, na época ele era lá do ministério do pastor Expedito, e eu passava por aqui, ele sempre estava aqui na rua, né? O Tiburcio sempre foi guarda da rua aqui, ali no portão, eu sempre passava, buzinava e cumprimentava, sem conhecer, né? Mas fizemos essa amizade assim, de estar passando ali, cumprimentando até o dia que Deus preparou para estar conhecendo a família. Eu louvo a Deus por essa família, né? Louvo a Deus pela vida do pastor Toniel, que me cedeu a oportunidade, que ele é o pastor dos irmãos, o pastor da igreja, mas me cedeu essa oportunidade com muita alegria, pastor, que eu, como posse dessa oportunidade, está falando do grande amor de Jesus, né? E eu tive hoje uma luta espiritual com o Senhor, perguntando a Ele que palavra trazer para esta noite, né? Eu estava pedindo a Deus uma palavra que fosse em direção àquela que estava completando mais um ano de vida, né? Uma palavra de alegria para alegrarmos com a irmã. E eu fui nesse Salmo 118, mas o Senhor me incomodou em Marcos, capítulo 10, vou falar sobre o cego de Jericó, né? Eu perguntei para Deus, agora minha esposa é testemunha, né? Que eu falei para ela: filha, até agora Deus não me deu uma palavra, né? E nós vimos aí de uma semana de ministração, quando eu entreguei a congregação do Marcelo Dias, até me falou: agora vamos ter um tempo para... Mas aí que aumentou mais o tempo, né? Que nós temos bastante convite para estar ministrando. Eu louvo a Deus pela consideração dos meus amigos pastores que estão nos chamando para ministrar a palavra. Então nós tivemos a semana bastante assim, de ministração. Estou um pouco rouco, mas é com grande prazer que eu falo de Jesus, né? É com grande alegria mesmo quando me dá a oportunidade de falar de Jesus. E eu falei para minha esposa que Deus não havia me dado a palavra, já quase nós descemos para cá, né? E poucos minutos depois o Senhor me deu essa palavra para falar sobre o cego de Jericó. Eu não sei a quem será direcionada essa palavra, mas Deus tem um propósito, com certeza. Deus tem um propósito. Deus sabe todas as coisas, né? Hoje pela manhã eu tive uma visita de um senhor já de idade que perdeu sua esposa há 2 anos e não conforma com a perca da esposa. 2 anos que ela partiu para o Senhor e não aceita a perca. Eu fui lá para orar por ele. E o Senhor, crente, há muito tempo, ficou endemoniado, né? Aí o irmão foi comigo e perguntou: mas por que, pastor? Que está tanto tempo na igreja e agora entrou em depressão, ficou na situação. Eu falei: olha, o que é a depressão? Medicina, né? Não tem uma palavra exata para dizer, mas a depressão nada mais é do que a ausência do Senhor. Às vezes nós deixamos que as nossas provações, as lutas, sejam maior do que o Deus que nós confiamos, e essas provações, essas dificuldades, essas lutas, elas fazem com que nós debilitamos espiritualmente. E quando nós estamos debilitados, a irmã acabou de falar aqui de está debilitado fisicamente, perdendo fluxo de sangue, e todo o corpo sentiu essa ausência do sangue. E assim é a nossa vida espiritual. Quando nós damos lugar para o problema ser maior do que o Deus que nós servimos, ficamos debilitados espiritualmente, onde o maligno começa a fazer o seu trabalhar. Eu vi lá isso acontecer hoje pela manhã, e nós oramos, e Deus deu a graça ao homem que faz 2 dias, pastor, que não consegue dormir. Remédio, tarja preta, não está fazendo um dia. Eu pensei: não, se você quiser tomar um remédio, que o médico receitou, pode até tomar. Mas nessa noite você vai dormir com uma criança, porque o Senhor te perdoa, né? Então Deus tem um propósito da palavra. Amém? Vocês acharam aí? Desculpa deixar os irmãos um pouco de pé aí, mas é para queimar um pouco da caloria para ficar mais saudável, né? Depois, vou ler o 46 dias. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse-lhe que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem de bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: o que queres que eu te faça? O cego
lhes disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Amém? Vamos tomar a vossa assento. Nós entendemos, amados, três dos evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, eles registram essa passagem do cego de Jericó. Quem registrou essa passagem foi João, porque nós sabemos que João, ele enfatizava muito, falava muito de Jesus, sobre o Messias, né? Mas os três evangelistas escreveram a respeito desse homem cego. Mateus, ele registra que havia dois cegos. Mateus, ele esteve com Jesus, Mateus era discípulo, né? E ele registra que havia dois cegos na entrada da cidade de Jericó. Porém, Marcos e Lucas, que não andou com Jesus, eles passaram a conhecer Jesus depois que os apóstolos pregaram e anunciaram o Evangelho. Eles então vêm registrando sobre esse cego, né? E eu perguntaria para a igreja hoje: como que era o nome do cego mesmo? Como que era o nome dele? Filho de meu. Como que era o nome do cego? Oi? Então, muitas das vezes nós não conhecemos, não meditamos na palavra, né? A Bíblia não registra o nome dele, né? É tão interessante que a Bíblia está falando assim, o Bartimeu, mas Timeu era o nome do pai dele, Bar era filho, né? Então, a Bíblia não registra o seu nome. Nós não conhecemos ele pelo seu nome, mas filho de Timeu, filho do seu pai. Então é assim que foi registrado, né? O cego Bartimeu, o cego filho de Timeu, tá? Para os irmãos terem entendimento aí. Segundo alguns historiadores, diz que o seu pai ele era um capitão do exército e os romanos o pegaram, né? Que ele era do exército judaico, e o seu pai foi pego e arrancado os seus olhos. E para que o filho depois não fizesse vingança, né? A consequência do pai veio para o filho, e os romanos arrancaram as suas vistas. Ele era cego por esse motivo. Porém, tanto Mateus como Marcos e Lucas, ele vai registrar na fala dele que ele diz assim: o que eu tenha vista. Eu entendo que se ele fosse arrancado dos seus olhos, se ele fosse cego, ele diria que eu volte a ter a visão, né? E contar a história para Jesus. Mas o que ele pede, tanto nos três evangelhos registrados, que eu tenha visto. Então eu quero acreditar que ele era cego de nascença, né? E segundo alguns historiadores, eu gosto muito de ler as histórias bíblicas para mim ter entendimento da época, do fato, né? Jericó, ela é uma cidade turística, uma cidade de negócio, uma cidade de comércio, uma cidade portuária, onde tinha muito comércio de peixe. Tá? Então, muitas pessoas entravam em Jericó. Segundo os historiadores, Jericó só tinha entrada e saída. Então, as pessoas entravam por aquele lugar e deveriam voltar pelo mesmo lugar. Tá? Então, Jericó tinha somente uma entrada e as pessoas ficavam na porta da cidade mendigando, pedindo esmola. E essa capa que o filho de Timeu tinha, que o cego tinha, era uma capa que os romanos haviam dado àqueles que realmente necessitavam de pedir alguma coisa, de ser dependente de esmola. Porque nós vemos nos dias de hoje, que nós estamos vivendo aí, pessoas, né, que passam aí, que não precisam, que estão aí a pedir, né, uma esmola, a pedir uma oferta, e às vezes nós usamos de compaixão, acabamos de dar a uma pessoa que não tem necessidade, às vezes até filho de pessoas que têm capacidade de mantê-lo, mas que estão nas ruas pedindo para usar droga. Então nós vemos isso muito acontecer. Naquela época eles eram registrados, era dar uma capa, então aquela capa era a identidade deles. Olha, esse realmente é cego, esse realmente é pedinte, esse precisa de auxílio, esse precisa de ajuda. Então colocaram uma capa sobre as suas costas, as pessoas que viam falaram, realmente esse precisa. Então era a identidade daquele homem, carregar sobre as suas costas uma capa. E qual era a identidade dele? Ser cego. Então quando Jesus passa, a Bíblia diz que ele entra, né? O único que vai registrar que ele estava chegando à cidade seria Lucas, mas Mateus e Marcos registram que foi quando Jesus sai da cidade. Então, ao entrar na cidade, e a Bíblia diz que ele entrava com uma grande multidão, aquelas pessoas
clamando, as pessoas pedindo, porque onde Jesus estava, a manifestação de gritos, de umas pessoas até tentando ofender a pessoa de Jesus, outros pedindo pelas suas necessidades, era muito grande. Então, o barulho, segundo alguns escritores, dizendo, né, sobre o caminhar de Jesus, a multidão que seguia, ouviam-se de longe, né, aquele clamor, as pessoas pedindo, implorando, porque não eram todos que alcançavam o milagre, mas todos pediam, todos queriam receber de Jesus alguma coisa. Por isso que eu falo que num culto, irmão, até como esse, que me traz saudade na minha conversão, que foi um culto no lar como esse, que eu aceitei Jesus como Salvador, entrar ali e ver os irmãos sentados na cadeira. Me lembrei muito que aos meus 19 anos eu aceitei Jesus como Salvador no culto do lar. Eu me alegro muito de ter ainda esses cultos no lar, né? Parabenizo o trabalho dos irmãos, o Marquinho, né? o nosso irmão Juiz, o pastor Toniel, que ainda dá essa liberdade para o culto no lar, porque isso aqui é tremendo. Às vezes as pessoas que estão aqui dentro todos são cristãos, mas os vizinhos estão ouvindo a voz, estão ouvindo os louvores, e isso vai entrar no coração, porque às vezes, né, Jesus ele pode passar no meio da multidão, ele pode estar aqui no nosso meio, pode não, ele está em nosso meio, mas nem todos podem ser alcançados por Jesus. Por quê? O Senhor diz assim, ó, que ele vai atingir, ele vai responder, ele vai alcançar aqueles que o buscam de todo o seu coração. Então às vezes as pessoas vêm a um culto, vai à igreja, mas não está com o seu coração voltado ao propósito de ser adorador do Senhor, porque quando nós adoramos, né, a glória da igreja sobe, e a glória de Deus é manifestada no meio da igreja. E foi falado que hoje sobre isso, né, sobre a manifestação da glória de Deus, e isso está sendo escasso nos dias de hoje. Por quê, irmão? A igreja já não está mais se reunindo no intuito de ser adorador. A igreja está se reunindo às vezes no propósito de mostrar a sua vestimenta, de reparar a vestimenta da outra. A igreja está preocupada com pastores em pregar teologia, falar corretamente as palavras, e deixa de que a palavra sincera da palavra de Deus alcance os corações. A igreja está perdendo o verdadeiro propósito, que é de ser adorador. Nós somos adoradores, nós somos servos dele, e nós estamos aqui para adorá-lo, para reconhecer quem ele é. E quando nós reconhecemos Jesus, quem ele é, Jesus se manifesta no meio do seu povo. E pode ser uma só pessoa que nessa noite consiga reconhecer quem é Jesus, sentir que ele está aqui, falar com ele com o coração, com a alma, e ele atendeu uma pessoa para ser curada aqui nessa noite. E esse homem, ele ouviu a multidão. Ele era cego, e eu quero acreditar que seja de nascença pelo seu pedido. Mas ele ouviu aquelas pessoas clamando. Interessante que esse texto, irmão, desde quando eu meditei nesse texto do cego, que seja dois, mas que um foi alcançado, porque os outros dois apóstolos vai falar sobre esse homem foi alcançado pelo seu pedido, que tivesse dois cegos clamando. Mas um foi citado o seu nome, porque ele conseguiu ultrapassar toda a barreira de impedimento que o impedia dele chamar Jesus. Porque, irmãos, quando o Senhor fala assim, batei, batei, abri-se-vos-á, ele está colocando a nós que não é simplesmente chegar e falar para Jesus aquilo que nós precisamos, é colocar, expressar aquilo que está dentro de nós mediante a nossa necessidade, é mexer com o coração de Deus. É por isso que Deus fala assim, que Deus não resiste à lágrima de um fiel. A fidelidade vem quando nós demonstramos ao Senhor tudo aquilo que nós sentimos para Ele. Não é assim que nós mexemos com o nosso coração do nosso Pai. Eu vejo meu filho, na idade de 3 aninhos, ele chega para a gente, ele faz um pedido, e o pedido dele é tão expresso, tão do coração, que eu não consigo, pastor Daniel, negar o meu filho o pedido dele. Tem 2 filhos, um de 31 e um de 30 anos, que eu não consigo até hoje negar o meu filho um pedido, porque a expressão da sua palavra mexe com o meu coração. E o Senhor Jesus me colocou dizendo assim, se o pai hoje, homem, sendo o que é, pedindo o filho pão, não lhe dá pedra, e eu, o Senhor, sendo Deus, darei pedra. Aleluia! O Senhor Deus está falando aqui que os seus ouvidos não estão tapados para que não possa ouvir, as suas mãos não estão encolhidas para que não possa nos abençoar. Depende de nós, não só da pessoa que está fazendo aniversário, mas de toda a congregação unida, buscar o Senhor, porque pode ter batismo, pode ter Deus, pode ter cura, pode ter milagre. Nosso mês, se você crê, você adora Deus. Aleluia! Glória a Deus! Quando Jesus entra, esse homem ouve. E no seu coração ele traz uma perspectiva de, na volta do Senhor, ele atingir, irmãos, o emocional de Jesus. E a Bíblia diz que no livro nós acabamos de ler, que Marcos está registrando, que quando ele vem saindo, ele começa a clamar. E a multidão ou impede ou tenta impedir ele de continuar a fazer o pedido da sua necessidade. Eu quero colocar isso para a igreja hoje.
E muitas das vezes, irmãos, o inimigo, ele luta de tal forma que nós até pensamos que o Senhor não está ouvindo a nossa oração. Desculpa, irmã, mas eu não sei o seu nome. Mas eu vou dizer algo de Deus nessa noite. Que o inimigo, ele luta para a irmã não compreender e não entender que Deus quer fazer um milagre na tua vida. A irmã sofre, irmã, e não é de hoje, por muito tempo a irmã vem sofrendo de algo do seu corpo físico. A irmã tem guerreado. E às vezes a irmã perde as forças. Na sua oração, a irmã está dizendo assim: Senhor, já não tem mais força para clamar. Mas Deus te trouxe aqui hoje, num culto do lar, para dizer que Ele tem poder para mudar a tua história, para arrancar todo o mal que oprime a tua vida, para te libertar desta enfermidade que diz o Senhor Deus nessa noite. Ele tem poder, Ele não mudou. Ele é o mesmo de ontem e hoje, e Ele vai ser eternamente. E não é campanhas, irmão, de oração que atinge o coração de Deus. Não é por muito pedir que será atingido, mas é pela alma da Deus. Quando nós pedimos de todo o coração, Deus quer abençoar a tua vida. A irmã crê nisso, irmã. Deus quer abençoar nessa noite. Deus quer transformar nessa noite. Deus quer libertar nessa noite. É um culto para nós nos alegrarmos com a irmã que completa mais um ano de vida. Deus permitiu para completar mais um ano de vida. Mas é um dia de alegria para Deus curar nesse lugar, para Deus falar conosco nesse lugar. É mexer com o coração, com o sentimento de Jesus. Então, meus irmãos, as pessoas tentam nos parar, tentam nos animar, dizendo assim: olha, essa enfermidade, infelizmente, não tem jeito. Olha o que você está passando, não tem condições, não tem. Mas para nosso Deus não tem nada impossível. Tudo é possível aos que crê. E se crê, você pode ver a glória do Senhor Deus. Virão palavras negativas, virão pessoas que tentarão fazer você voltar a retroceder. Me lembra o Senhor daquele homem no tanque de Betesda. O tanque de Betesda, ele era colocado na entrada do templo. As pessoas que tinham alguma deficiência não podiam entrar no templo. E as pessoas que estavam impuras, que elas eram purificadas ali, eles tomavam primeiro um banho. Se eles fossem curados ali naquele lugar, eles tomavam um banho e entravam para dentro do templo. Aqueles homens estavam ali na esperança que a Bíblia diz que de tempo em tempo o anjo balançava aquelas águas e era algo diferente, porque o tanque foi colocado para banhar as pessoas que recebiam a cura. Mas aqueles que entravam na água, no mover da água, recebiam a cura. Estava um homem paralítico lá 40 anos esperando o milagre. Não sei quanto tempo ele ia ali, mas dependia de alguém para levar ele até aquele lugar. Olha o desejo do coração desse homem. Olha a ansiedade dele: eu quero entrar no templo, mas como paralítico não entra no templo, deficiente não entra no templo, o cego de Jericó não podia entrar no templo. A deficiência impedia de entrar no templo. O homem colocou, estabeleceu: não pode entrar no templo. E Jesus falou assim: se você não pode porque é deficiente, eu te curo e você vai entrar no templo. Deus está falando aqui nessa noite: se tem deficiência, Ele te cura. Se tem alguma coisa que te oprime, Ele te liberta. Ele está presente em nosso meio nessa noite. Aleluia. Aí Jesus chega. E era, irmão, não era diferente dos dias de hoje. Era política dentro da igreja. Era política no templo. As pessoas que tinham condições financeiras ficavam mais próximas do tanque. Os pobres, aqueles mais fracos que não tinham nome, ficavam lá em cima. Jesus chega no lugar onde eles estavam. Ele entra no alpendre. Lá está o tanque. As escadas eram para subir. A entrada ficava próximo do tanque. Jesus chega próximo do tanque. Lá está os homens de condições financeiras. Lá está os homens de posição social. Mas Jesus não olha para o dinheiro que nós temos. Jesus não olha para o carro que nós andamos, para a casa que nós moramos. Jesus olha para dentro do nosso coração. Ele conhece o teu coração. Ele conhece a tua necessidade. Você não é melhor do que ninguém, mas também não é pior do que ninguém. Não baixa a tua cabeça diante de uma sociedade corrupta, porque você é filho do Deus Altíssimo. Jamais Deus chegou para ser servo dele. Jesus passa pela multidão, vai subir nas escadas e vai até aquele homem de 40 anos que era paralítico que ali estava. E fala para ele: olha, tu queres indicação? Ele olha para o homem. Talvez em mais um dia que seria para alguém pegar e levar de volta para sua casa, e diz assim: Senhor, até que eu gostaria, mas não tem ninguém que me pegue e me lance na água. Porque quando alguém tenta até fazer isso, vai alguém primeiro do que eu. Tinha gente melhor do que ele. Ele estava paralítico em uma cama. Alguém, a deficiência era menor, que podia correr na frente e chegar lá. Você pode pensar
Que alguém pode receber a bênção, mas a bênção que Deus preparou para você é sua, ninguém vai tomar. Eu costumo ouvir a pessoa falar assim: você não estava no culto, a bênção é sua, você perdeu. Não, irmão, não perdeu. O que Deus determinou para você é tua. Se não deu para você estar no tempo daquele dia, se Deus determinou para a tua vida, é tua. Ninguém rouba o que Deus tem para você. Se você não foi no culto na quarta, vai na sexta, porque o que Deus tem para a tua alma, Ele vai entregar para a tua alma. Eu fosse, pega a tua cama e vai embora. Ele não pensou duas vezes, se levanta, pega a sua cama e vai saindo. E alguém diz para ele: não, pô, já sabe, pega a sua cama e volta. Alguém tentará impedir você de receber a tua bênção. O inimigo tentará sufocar a tua mente para você não ouvir e compreender que Deus quer te abençoar e quer que você fique da mesma forma, enfermo, angustiado, triste, às vezes sem dormir. Porque o inimigo tenta a sua alma para que você fique atribulado. Mas o Senhor quer te libertar aqui nesse lugar. Deus quer tirar essa angústia do teu coração e te fazer alegre. Porque assim é. Aqueles que estão na presença do Senhor são pessoas felizes. Podem não ter nada, mas tem tudo porque tem a presença do Senhor. Na volta ele começa a gritar. Alguém diz para ele: para de gritar. Ele não vai lhe atender. Porque as pessoas olhavam para a dificuldade. Olhavam para a multidão que o cercava Jesus. Olhar para as pessoas que estavam mais próximas de Jesus, o cego estava distante. Mas, irmãos, mesmo estando distante: pastor, eu errei, eu falhei, e eu estou distante do Senhor. Você pode ter falhado, mas o nosso Deus é um Deus de misericórdia. A Bíblia diz que a misericórdia dele é a razão de nós não sermos consumidos vivos. Eu estive pregando uma quarta-feira, ali numa igreja, e estava dizendo: irmão, o homem determinou um dia. Eu passei por essa experiência quando jovem. Qualquer coisinha que fazia, 3 meses de banco, 4 meses de banco, passou assim. E quando era para entrar em comunhão, chegava dentro da igreja: olha, eu pequei, fiz isso, tinha que confessar o pecado diante da igreja. Você me perdoa? Não, Jesus não quer que nós passemos por humilhação diante de homem. Deus quer que nós confessamos nosso pecado para Ele. Vai até o altar, dobra o seu joelho e confessa ao Senhor que a tua misericórdia vai te alcançar. E quando o perdão de Deus vem, não é para um mês, um ano, não. O perdão de Deus é na hora. Todos aqueles que se arrependem alcançarão a misericórdia do Senhor. Sabe, aquele homem estava ali por causa do pecado, estava cego, mas ele reconheceu Jesus, porque a fala dele foi diferente. Ele gritava: Jesus, filho de Davi. O que apresentaram para ele que Jesus de Nazaré estava passando ali. Ele poderia gritar: Jesus Nazareno, ou Jesus de Nazaré, tem misericórdia de mim. Sabe o que eu quero acreditar nessa noite? Que aquele homem, ele meditava, ele conhecia as leis, ele conhecia a Bíblia, ele conhecia a palavra, ele sabia que o Senhor, o Messias, viria. E agora ele vendo esse movimento, mesmo não enxergando, mas ouvindo, ele pode entender: esse é o Messias, esse é o filho de Davi. E quando ele clama: Jesus, filho de Davi, ele para. Jesus para porque ele ouviu algo diferente. Alguém falou algo que moveu o coração de Jesus. Alguém chamou ele com sentimento do coração. Alguém tocou em Jesus como aquela mulher toca na hora do Senhor. E no mesmo instante ele parou e disse assim: chama ele. E o que mais me alegra, irmão, que agora a Bíblia diz que ele se levanta, ele arranca de si a sua capa e joga ao chão. Talvez alguém dizia para ele assim: ô cego, a tua capa. Mas ele não olhou para trás. Sabe o que isso? Eu falei no começo da pregação que aquilo era o registro das suas condições. Ele estava ali com aquela capa para todos verem que ele era um cego. Agora ele tira a capa e vai ao encontro de Jesus na certeza de que ele não voltaria mais sentar para pedir. Ele não voltaria mais para pôr a capa. Ele estava liberto. Você entrou aqui nessa noite, não sei como, mas pode ter certeza que você não sairá se você ter da mesma forma que entrou. Porque o Senhor que está aqui tem poder e autoridade para te dar liberdade. Você não vai levar mais a capa da angústia, a capa da enfermidade, a capa do sofrimento. Não! Você pode deixar nesse lugar nessa noite e sair daqui glorificando e exaltando a glória do Senhor. Alguém disse: pega de novo a tua capa. E diz: não, eu sei agora aonde eu vou, eu sei que eu vou receber. Quantas vezes ele pediu esmola? Ele poderia chegar ali, aleluia, para Jesus, sabendo Jesus que tinha poder, e dizer assim: Senhor, eu quero algo financeiro. Ele poderia pedir algo, aleluia, daquele tempo, para nunca mais voltar a mendigar. Mas o que ele queria ver? Ele queria enxergar. Senhor, me dê vista. Sabe, irmãos, o que eu acho lindo? Que Deus falou assim: olha, então vai, porque a tua fé te salvou. Ele queria o que? Ver. Deus falou assim: não, eu te dou mais do que a visão, eu te dou salvação. Olha o que Deus está falando aqui nessa noite. Se nós crermos no Senhor como Ele é, nós não só receberemos aquilo que nós precisamos, Ele vai dar
muito mais além daquilo que nós pedimos, diz o Senhor. Aleluia. Ele queria ver. Ele falou assim: te dou mais, te dou a salvação. Aleluia. Vai, porque o profeta salvou. Falou: vai, vou nada. A Bíblia diz que ele voltou a enxergar, passou a enxergar, e ele fez o quê? Seguiu a Jesus. Ele não foi, Jesus falou para ele: vai. Ele disse assim: não, eu vou contigo, Senhor. A partir de agora eu vou te servir. O mesmo Deus está presente em nosso meio nessa noite. O mesmo Jesus conhece a tua necessidade. Não espera Jesus voltar. Aleluia, está passeando em nosso meio. Então clama a Ele, clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Nós não conhecemos o Senhor como Ele é, como o que Ele pode fazer por nós. Mas se nós clamar o Senhor nessa noite, Ele pode mudar a situação da nossa. Você crê nisso? Deus de milagre está aqui nessa noite. Ele fez um milagre na vida da irmã. Ela passou por um processo difícil. Talvez seria ceifada antes de completar essa idade. Mas o Senhor permitiu esse culto de hoje. O Senhor permitiu a reunião dos irmãos. O Senhor fez a questão de chamar os irmãos. Estamos reunidos aqui hoje e ouvindo esta palavra. Deus tem poder. Com a permissão do pastor, eu gostaria que você ficasse em pé. Tem alguém que não é cristão aqui em nosso meio? De pé, igreja. Tem alguém que não é cristão? Tem alguém que não aceitou Jesus ainda como teu Salvador? E gostaria de entregar a sua vida para Jesus nesse lugar? Para que nós pudéssemos orar. Eu tinha 19 anos de idade. Num culto como esse, me foi feito um apelo. Meus cabelos batiam no meio das costas, barbas, calças largas, camiseta regata. E eu no meio daquela igreja, aquele povo, ouvindo falar da libertação de Jesus. Tudo que foi falado, a minha alma era angustiada. Eu demonstrava por fora uma alegria que por dentro eu não tinha. E ao fazer o apelo, levanta minhas mãos e o aceito como Salvador. Isso era no culto de domingo. Culto de terça-feira era culto de ensinamento. Na segunda-feira eu mandei tirar o meu cabelo, tirar a barba, comprei roupa e fui para a igreja na terça. Sentei no mesmo lugar porque o culto era nisso de pregação e o culto era no lar, na casa, no começo do trabalho. Aí o pastor, ao final do culto, disse: jovem que está sentado atrás, você quer aceitar Jesus como teu Salvador? E eu olho para trás e falo: você mesmo que está olhando para trás. E eu de pé, e assim: pastor, eu aceitei no domingo, eu tenho que aceitar hoje de novo? Eu falei: quem é você? Eu falei: sou aquele jovem que levantou a mão. Ele assim: não conhecia a igreja, ninguém havia me conhecido. Mas o importante não era a transformação de fora que ninguém me conheceu. O importante foi a transformação que ele fez por dentro. E quando ele fez essa transformação por dentro, eu entendi que eu estava tomando a minha cruz para seguir Jesus. E a partir de então, mandei dos 19 anos de idade, que eu sofro perseguições, lutas, mas eu não desisto de Jesus. Pecados vêm sobre a minha vida, mas eu sei que tudo isso é da glória do Senhor. Porque todo dia na madrugada, quando eu dou meu joelho e falo: Deus, não importa que eu seja humilhado, mas o importante é que o seu nome cresça sobre a minha vida. O importante é que o Senhor seja glorificado na terra, na bandeira da Xéria. E as pessoas não conseguem compreender que o Senhor Jesus não mudou. Ele é o mesmo de ontem, hoje, e Ele é na eternidade. Jesus conhece o meu coração, Ele conhece o teu coração. Deus sabe como você chegou aqui nessa noite. Eu gostaria de perguntar novamente: tem alguém que está com o seu coração tribulado e gostaria de entregar sua alma para Jesus nessa noite, para que nós pudéssemos orar por você e Ele te libertar de toda dor, de todo sofrimento? Tem alguém? Tem alguém? Não tem ninguém para aceitar Jesus? Não tem ninguém para entregar sua alma para Jesus? Glória a Deus. Eu quero fazer oração com a permissão do pastor dessa igreja. Eu quero orar por você, além de estar orando pela irmã. Pode ter certeza, irmã, que eu tenho um caderno de oração e na madrugada eu colocarei a irmã na oração. Pois o Senhor falou sobre uma doença que se chama fibromialgia, que é assim, a qual quando eu estava ali sentado, o Senhor falou no meu coração a enfermidade que quer lhe atingir. Dor no estômago, dor nos músculos, nas pernas. Eu vi a irmã com muitas dores, ânsia de vômito. Eu vi a irmã angustiada com tanta enfermidade sobre o seu corpo físico. Mas a irmã pode ter certeza que nas madrugadas a irmã está no meu caderno de oração, para que Deus possa abençoar a tua vida. Eu quero orar com mais pessoas que entrou aqui com o coração triste, angustiado, está aqui hoje pela misericórdia de Deus. Mas nessa oração, se você crê, o mesmo Jesus que deu vista ao cego, o mesmo Jesus que deu, aleluia, liberdade às pernas daquele homem que era paralítico, Ele vai dar liberdade para a tua alma. Ele vai tirar toda a aflição do teu coração. O Senhor quer entrar na sua casa, porque está desorganizado espiritualmente. As coisas estão desorganizadas espiritualmente. O inimigo está reinando lá dentro. Mas Deus quer dar liberdade nessa noite. Oh, eterno Deus e soberano Pai, diante da tua presença, Deus, eu quero te agradecer, te louvar, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor nos deu, desta reunião, Senhor, de falar da tua palavra.
Pai, está aqui passado. Só o Senhor conhece, Pai, nem a tua família consegue compreender as dores que você ainda tem sentido, Pai. Oh, mas o Senhor tem poder para libertar ela agora. O Senhor tem poder para arrancar esse mal agora, essa enfermidade agora. Pai, estenda as tuas mãos sobre esta igreja. Abençoa os teus filhos, ó Pai, e dá vitória, dá vitória, dá vitória. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Glória. Não há outro igual a ele, nem ninguém acima dele, porque por ele, pra ele, são todas as coisas. A ele a glória, a ele a Marcos, podemos encerrar, Marcos? Amém? Meus irmãos, louvado seja Deus por mais este culto no lar. Nesta noite é especial, é um culto de ação de graças. E nós queremos também agradecer ao Senhor e Laudo, sua esposa, a contribuição e a toda a família, nosso querido Montebúrcio. Deus os abençoe. Irmãos, quarta-feira nós temos nosso culto de oração e ensino. Quarta-feira, às 19 horas, nós damos início ao nosso culto de oração. E às 20 horas, o ensino da palavra de Deus.